Quem fez uma análise muito mais interessante, dando, quase dando nome aos bois, foi a turma da CNN. Caio Junqueira, de forma bem leve, logo no início ele fala, né, das tentativas de interferência na eleição, né? Todo mundo sabe o que está acontecendo. Obviamente para ajudar o Lula. Vamos aqui ouvir. Ao fim e ao cabo, a minha leitura desses episódios e das tentativas ali, principalmente do ministro Alexandre de Moraes, de interferir no processo da justiça eleitoral, ela se resume a um medo. Eu entendo que o próprio Alexandre e outros ministros do Supremo têm medo de uma vitória da oposição contra o Lula. Por quê? Porque se o Flávio Bolsonaro, que é o principal candidato da oposição, vencer a eleição, ele terá direito a escolher 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Um que é a vaga do Jorge Messias, que seria do Jorge Messias, que está em aberto, e tem outros 3 ministros que vão se aposentar na próxima quadra, né? Fux, Gilmar e Carmen, né? 2028, 2029, 2030. Logo, essa eleição, ela vai definir qual grupo dentro do Supremo vai mandar no Supremo. Então, supondo que haja um relatório ou uma investigação da Polícia Federal que avance e que, de alguma maneira, tenha ali, eventualmente, mensagens trocadas do Daniel Vercaro com o Alexandre de Moraes, isso em base a um relatório, isso vá para algum tipo de definição no Supremo. Hoje o placar, que a gente tem de informação, e a gente já falou isso aqui, seria de 5-5, né? Que favoreceria o Alexandre de Moraes. E ajuda a entender também, porque no bastidor, as informações que a gente tem, que o Alexandre de Moraes jogou junto com o Davi Alcolumbre para derrubar a indicação do Jorge Messias. Então, acima de tudo, mais do que IA, deepfake, é disso, né? A gente tem visto sucessivas decisões do Alexandre de Moraes, tem o processo de calúnia contra o Flávio Bolsonaro, das declarações do Flávio Bolsonaro contra o Lula, né? Outro dia o Lula falou de enforcar o Flávio, enfim, e aí parece que o processo não avança tanto assim. Na minha visão, esse grupo do Supremo olha essa eleição... O Lula falou, aí as coisas do Lula não avançam, né? Você viu o que ele falou? A do Lula não avança. A do Lula não avança. como crucial para a sua sobrevivência política. E o Alexandre de Moraes, principalmente, porque a gente sabe do contrato do escritório da esposa com o Daniel Vercaro de 129 milhões de reais. Então, é disso, para mim, que se trata a minha leitura política de episódios como esse. Então, toda hora ali fustigando, de alguma maneira, a principal candidatura da oposição, justamente porque se essa oposição ganha, a chance, vamos dizer, de queda, seja dele, seja via Supremo, seja via Senado, por um processo de impeachment, aumenta. Eu entendo que se Alexandre de Moraes e o Supremo, a gente pode colocar outros ministros aí, pretenderem repetir em 2026 a atuação que tiveram em 2022, eu acho que eles vão obter um resultado muito diferente e incorrer em riscos muito maiores, tá? E qual é o risco principal? O risco principal, lá na frente, é uma das partes não reconhecer o resultado, tá? Em função de interferência indevida, sendo que dessa vez, eu quero ressaltar esse ponto, existe uma ameaça de vigilância de um poder estrangeiro muito significativo, que é os Estados Unidos, tá? Então vamos lá. Olhando para a administração do STF, a Argentina reconheceu oficialmente que houve perseguição política. A Espanha reconheceu oficialmente, a partir de decisões judiciais, que houve perseguição política. A Itália, recentemente, a não extraditar a Carla Zambelli, reconheceu que há perseguição política. E dessa vez o STF ele pretende não apenas repetir a dose, mas repetir a dose dentro de um contexto, como os colegas trouxeram, onde há uma divisão dentro do judiciário quanto a essa própria atuação. Então, eu acho que esse jogo, primeiro, ele está escancarado, inclusive com reconhecimento de países estrangeiros, e ele é muito mais perigoso do que o de 2022. Então, eu vejo com muito receio, inclusive com a possibilidade de uma parte que disputa o processo político e de uma potência estrangeira importante terem condições ou argumentos para não reconhecer o resultado em outubro. Eu acho que esse é um cenário extremo, mas é um cenário possível. A gente vem tratando de política, dando uma visão e uma perspectiva da eleição, que é o papel do STF frente ao Tribunal Superior Eleitoral em função de uma determinada campanha. Uma determinada campanha. Uma. É só a campanha do Flávio. Não acontece nada com Zema, Caiado. Ai, viu, velho?